Olá, bom dia, salve Maria Santíssima. Eu queria comentar, espero que brevemente, nesse vídeo, alguns aspectos que ficaram subentendidos no vídeo sobre a AIDS na África e o coronavírus, que é o seguinte: isso tem muito a ver com a situação atual e com todas as outras situações que ocorreram nesses últimos anos no mundo, né? Há na maior parte dos indivíduos uma concepção de ciência que, que é falsa, infelizmente, mas que é completamente compreensível, que é a seguinte: o cientista é visto como um, um indivíduo muito responsável, né? Normalmente desinteressado da, de valores financeiros, indivíduos que são devotados, né, a uma coisa que eles chamam de ciência, né? Indivíduos extremamente sérios, que têm ideias muito claras, porque afinal a ciência tem um protocolo muito rígido para se chegar a conclusões, né? Chamado método científico. A ciência não é uma coisa, não comporta opiniões, não comporta, enfim, a ciência não é uma coisa, digamos assim, de debate público. Os debates que ocorrem na ciência são debates muito sérios, de posições muito pensadas e, enfim, o cientista é um cara sério, né? Tem um laboratório, ele dá muito mais valor às experiências, aos fatos da natureza, que então o ensinam, né? Aquele grupo de coisas que se refere à ciência, a uma ciência específica, né? Seja física, seja biologia. Então são pessoas realmente que merecem, né, a nossa atenção. Normalmente é essa a ideia geral, né? E por isso nós temos a tendência, né, de quando ouvimos cientistas falando, né, nós tendemos a ouvir, né, a dar atenção. Normalmente eles são apresentados na mídia com nome e uma série enorme de títulos, né, acadêmicos, né? Doutorado não sei aonde, pós-doutorado não sei aonde, diretor do centro de não sei o quê. Isso é muito importante mesmo na ciência, né? As credenciais, né, do cientista. Mas isso tudo, infelizmente, né, é usado para enganar. Né? Mas como assim, Anguete? Enganar? A ciência é uma coisa tão pouco dado a falsificações. Como é que pode alguém enganar com a ciência, né? Esse é o grande segredo, né, da, dos manipuladores atuais, né, que ocorre há muitos anos, né? A origem disso é muito antiga. E primeiro forma-se um imaginário, né, que é muito importante. Esse imaginário, isso que está na cabeça de todos os indivíduos no mundo hoje em dia, é muito importante, porque é exatamente nesse imaginário que se fundamenta, né, todo o sistema de enganação oficial. Né? Mas perguntarão os senhores, por que os cientistas nos enganam, né? Alguns, né? Não estou falando de todos, não. Há grandes cientistas devotados e que merecem atenção.
Esses não aparecem na mídia, infelizmente. Por duas razões. Primeiro, porque não é da estirpe do grande cientista ficar sendo entrevistado, né, por programas de televisão. Muito raramente um grande cientista se presta a esse tipo de papel. Apenas ou para desmentir as mentiras que estão por aí. Né? Normalmente isso acontece, grandes cientistas desmentindo as mentiras. E também tem um outro fator que faz com que esses grandes cientistas fiquem um pouco desaparecidos da mídia. É que eles são calados pela comunidade científica. E esse realmente é um dos fatores mais frequentes. Né? Normalmente quem fala a verdade ou quem apresenta suspeitas razoáveis ao que os outros estão falando, em nome da ciência, normalmente são calados. Calados para dizer o mínimo. Né? São perseguidos nas suas carreiras, são demitidos de laboratórios, são arruinados em suas carreiras científicas. Há muitos exemplos disso, eu não vou entrar aqui nos exemplos específicos. Né? Mas o que está acontecendo com a ciência é que o que sempre aconteceu, ela é usada, não é? Para muitas coisas. Para muitas coisas. Do lado dos cientistas, ela é usada para angariar fundos governamentais para sustentar as suas pesquisas. Né? Então há uma manipulação política que ocorre da seguinte forma, né? Para se apresentar, né, uma área de pesquisa que é muito importante, que necessita fundos governamentais, é preciso então revestir essa área de pesquisa como uma coisa fundamental para a humanidade. Normalmente isso é feito através do medo. Né? O argumento é muito simples. Né? Olha, eu tenho aqui um problema terrível que se eu não pesquisar, milhões e milhões vão morrer. Tá certo? É simplesmente isso. O cientista, então, usando a mídia, fala isso num programa de televisão e imediatamente os repórteres vão em cima dos instrumentos, das instituições governamentais e vão perguntar a essas instituições, olha, tem um cara aqui falando que se não financiar a pesquisa dele, milhões e milhões vão morrer. Tá certo? Os políticos começam a se movimentar em congressos, né, no Congresso, etc. E a população fica temerosa, os políticos falam, bom, eu vou ter que resolver esse negócio, porque se vai matar milhões de pessoas, eu vou ter que, enfim, aprovar aqui, fazer pressão no governo, etc., para aprovar bilhões e bilhões de dólares para uma pesquisa, porque senão nós vamos todos morrer. Isso aconteceu várias vezes. Né? As mais recentes são essa conversa fiada agora mudou até o termo, né? Antes era aquecimento global, né? Depois daquele escândalo dos e-mails dos cientistas combinando, né, as falsidades a respeito do aquecimento global, isso no início de 2000 e, sei lá, 3, 4, não me lembro aqui, a estratégia é mudar o nome de aquecimento global para mudanças climáticas. Né? Então, o aquecimento global é o seguinte, se vocês não financiarem a pesquisa, meu caro, o mundo vai acabar. Os mares as geleiras vão descongelar, os mares vão subir, a costa do Brasil vai desaparecer, os Estados Unidos vão acabar, porque a Califórnia vai ser invadida pelas águas, e etc, etc, etc. As florestas vão acabar, etc. Então, essa catástrofe anunciada falsamente começa a movimentar o mundo político. Muitos de vocês acompanham isso diariamente. Né? E a partir desse momento, né, vai se construir
Então, laboratórios, formação de alunos de pós-graduação nas universidades, bolsas de pesquisa para pesquisadores, compra de equipamentos, etc, etc. Movimenta-se, então, todo um sistema, né, para que isso aconteça. Né? Os ganhos são esses. Né? Esses são os ganhos mais visíveis. Né? Tá certo? A ciência é usada para outras coisas também, né? Para mudar as concepções do universo que o homem tem, né? Para agendas mais ocultas, digamos assim, agendas que nós podemos classificar muito simplificadamente, agendas religiosas, espirituais. Mudar a concepção de mundo das pessoas num determinado sentido antirreligioso, antimetafísico, um sentido materialista, etc. Porque isso serve a outras agendas, né? Isso serve a outras agendas. Como é que os cientistas fazem isso, né? E esse método é extremamente potente, né? Eles introduziram no imaginário das pessoas uma coisa chamada consenso científico. Né? Isso é uma coisa nova, viu? Nunca houve isso na ciência. Né? O que significa isso? Né? Significa que uma verdade científica ela não sai mais dos laboratórios, das experiências fundamentais, da reprodutibilidade desses experimentos, não é? Que constitui mais ou menos o cerne do tal método científico, né? Mas sai do consenso científico, né? Sai de um grande número de cientistas afirmar a mesma coisa sobre um mesmo fato. Não precisa ter comprovação científica. Basta que cientistas falantes vão à mídia e deem a versão deles sobre esses fatos. Essa é a grande estratégia moderna para convencer as multidões, né, de vários medos subsequentes. Os medos vão mudando. Né? Cada hora é um medo. Né? Pode ser um medo alimentar, né? Pode ser um medo geográfico, atmosférico, um medo. Né? Os medos alimentares foram introduzidos mais recentemente. Né? Medo de picanha gorda, né? Medo de ovo, enfim. E essas coisas vão mudando, né, com o tempo, mas esses medos são fundamentais. E esses medos são sempre gerados pelo tal consenso científico, que é exatamente uma posição absolutamente anticientífica. A ciência evolui muitas vezes, né, através de uma pessoa que vai contra todas as concepções científicas. Não tem consenso algum. Essa única pessoa, solitária, pode questionar todo um edifício científico de uma certa área. E ela pode estar certa e todos os outros cientistas estarem errados. Isso é a base da ciência. Né? Então, é uma atitude anticientífica que está na base dessa manipulação científica para diferentes fatores. Certo? Então, como eu disse no último vídeo sobre a AIDS na África, esse consenso científico é apresentado como a verdade. Então, agora, a verdade não é obtida, né, pela ciência a partir de pesquisa séria, de coleta de fatos e de elaboração de teorias. Não. Ela é obtida por um conluio de grandes cientistas falando a mesma coisa diariamente na mídia, sendo entrevistados e reproduzidos os vídeos, e hoje é muito fácil de fazer isso, né? E as pessoas então ficam apavoradas, né? E demandam a solução governamental. E é aí que a coisa vira um processo de manipulação, tá certo? Talvez eu volte mais comentando algumas coisas, até de história, da onde que surgiram esses meios de manipulação com vocês, mas eu queria deixar
registrado apenas essa estratégia. Não é? Nós vemos isso diariamente, inclusive agora, né, nessa situação que nós estamos. Vejam como que é rápida, no caso do coronavírus, como foi rápido o tal consenso científico gerar, a partir dos políticos, ações absolutamente malucas, né? Quer dizer, os políticos agora já estão muito treinadinhos, independente dos outros fatores aqui, a seguirem o tal consenso científico. Basta que eles vejam algum consenso científico despontar no horizonte, eles já começam imediatamente a tomar as suas decisões. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e talvez eu volte mais para falar de outras coisas aqui, tá certo? Tenham um bom dia, fiquem com Deus.